Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. Hoje vai dar match. Esse é o Resenha Relâmpago e Ficha da Luta unidos. Vamos falar sobre Patrícia Galvão em Pagu, autobiografia precoce. Segura aí. Seu muito pra mim é pouco, pode ficar com troco. Bati na porta por muito tempo, hoje eu arrombo. Esse mundo é muito louco, eles acham que não vai viver. Quem tá morrendo, achavam que eu não ia fazer. Eu tô fazendo, jogaram negros e bebês no mar de sangue, é por isso que existe tsunami. Primeira coisa que eu queria comentar pra você é a minha inteira... Foi um espanto, foi um espanto. Quando eu descobri, muitas pessoas não conheciam Pagu. Tudo bem, eu estou aqui em um outro ponto geográfico desse Brasil. E claro, as pessoas acabam tendo uma cultura literária diferente. E de leitura política, incluso. Mas Pagu? Por que não Pagu? Porque Patrícia Galvão é uma ilustre desconhecida. Não sei, mas estou aqui hoje para fazer a minha parte, porque fiquei super interessada na obra autobiográfica da Patrícia, que foi escrita, no caso ali, nos idos de 1940. Vou falar um pouco para você sobre ela, sobre a obra. Segura aí. No beat, bota no repeat, caralho. Se eu faço te incomodo não, se eu faço te incomodo não, se eu faço te incomodo não, se eu faço te incomodo não. Querem me calar, me parar, o pior me dá, me ver rastejar. Hoje não vai dar, visto meu melhor, se eu passo te incomodo ou não. Por eles eu guardava a melhor roupa pro caixão. Activate disintegrators. A primeira coisa importante que eu vou te comentar, antes de falar da vida, que ao mesmo tempo é falar um pouco dessa obra biográfica de Patrícia, é que essa publicação que eu tenho aqui, ela é super atual. É uma publicação de 2020. Ela foi publicada pela Companhia das Letras, porém, essa obra não é a primeira com esses escritos autobiográficos de Pagu. Tem uma obra dela, da Agir, editora de ouro, de 2005, e chama Paixão Pagu, uma autobiografia precoce de Patrícia Galvão. A única diferença entre essa edição, ou essa editora, e a da Companhia das Letras é que o prefácio está escrito por seus dois filhos, o Rudá e o Geraldo, além de que tem também o prefácio de Kenneth David Jackson. Essa é a diferença, ele tem 164 páginas, ao contrário desse que chega aqui a 140, 145 páginas. E aí, agora, a gente tem a Pagu, autobiografia precoce, sem o Paixão na frente, né? Já da Companhia das Letras. Então, saiba você que ainda há essa obra, consegui pesquisar sobre ela, você consegue encontrar lá no estante virtual,
Se eu não me equivoco, ainda deve ter algum exemplar pela Amazon, então você consegue se você quiser. Qual é a diferença? Pelo que pude entender. A diferença é que, e aí talvez justifique também a mudança do nome, né? É porque esse texto dela vai vir com, vamos dizer assim, um anexo de cronologias, fotos, tem textos de David Jackson, Rudá de Andrade, seu filho, Geraldo Galvão Ferraz, seu segundo filho. Então, essa é a diferença entre uma obra, uma editora, né, a publicação de uma editora e da outra, só para você ficar sabendo, tá? Essa aqui, que eu peguei da Companhia das Letras, é um livro pequeno. Eu achei incrível o livro, assim, esteticamente, a concepção dele toda, visual, gráfica, achei muito, muito bom. É como uma edição de luxo, capa dura, com o título, uma impressão brilhosa, é pequeno, então você parece que você tá com uma agenda na mão, ou seja, o formato também muito interessante. Tem algumas fotos, sim, de Patrícia, no início do livro uma, e ao final tem aí umas 6 fotos dela, sobretudo nos anos 30 e nos anos 40, dando aí um pouco do contexto de quando ela escreve, né, de como ela estava quando ela escreveu a obra. Esse livro, essa obra aqui da Companhia das Letras, ela tem mais eu posso dizer diretamente, mais 130, 140 páginas. Então, tá com enfim, a fonte que eles escolheram, o tipo do papel, tá muito legal. Vem com fitilho também, a fita marcadora vermelha. É um livro bem bonito, assim. Falando só da conexão com a obra física, eu digo para você que é muito interessante. Eu gostei bastante. Você, assim, eu não sei se é porque eu, como historiadora, já tive contatos também com escritos, livros impressos do início do século XX, um período de pesquisa desde da graduação, que eu reconheci, né, por a fonte, a forma como está desenhado também, os poucos títulos que tem nessa autobiografia, que é uma autobiografia que ela escreve uma grande carta para um homem. E aí eu vou falar mais sobre a obra daqui a pouquinho. Hey, here's a magic message. Read it and pass it on. Porque agora vamos falar um pouco da biografia geral da Patrícia Galvão. Ela que é uma brasileira nascida em São João da Boa Vista, uma paulista, né? E ela nasceu em 1910. Tem aí pais, que aí é importante para a gente entender também o lugar de onde ela fala e também o lugar de onde ela quer se descolar. Os pais de Patrícia era um advogado, também jornalista, Thiers Galvão de França, que tinha ascendência portuguesa, e a Adélia, sua mãe, Reder, dona de casa, com ascendência alemã e portuguesa. Por que isso é relevante? Porque em alguns momentos da trajetória dela de militância, a ameaça em relação a sua perseguição, enfim, política pelo governo, se eu não me engano, getulista, ali nos anos de 1930 para 40 em diante, ela tem ali a ideia dão a ideia a ela, né, de que
ela poderia ser entregue à Alemanha nazista como uma forma de resolução, né, do seu comportamento. Então, até esse detalhe da ascendência alemã e portuguesa da Adélia, mãe dela, vai ser relevante na sua trajetória. Ela não é a única filha, tem outros irmãos, na verdade, um irmão e duas irmãs, a Conceição e a Sidéria. Bom, um outro fator relevante é que ela era do interior, ok, e ela era de uma camada burguesa da sociedade, ela era de uma classe alta desse interior de São Paulo. Então, é outro fator importante, porque vai casar com várias demandas, várias questões que ela coloca depois na autobiografia dela. Então, segura também essa informação. Outro fator importante é que essa origem familiar dela é bastante conservadora e tradicional. E ela, apesar de ser muito associada à Semana de Arte Moderna, ela não participou. A Patrícia Galvão é nascida no ano de 1910. E aí aproveito para dizer a vocês que ela viveu por apenas 52 anos aqui entre nós, tendo aí o seu falecimento por causas relacionadas ao câncer. Outro ponto importante sobre essa biografia rápida da Patrícia, que não vai ter a ver diretamente com o livro, é que ela tem o nome Pagu por conta do poeta, do Raul Bopp, aí da época modernista, que vai confundir o sobrenome de Patrícia, achando que ela era uma Patrícia Gouveia. E aí, no final das contas, essa confusão, ele entendia que ficaria interessante o primeiro pá do nome dela com o Gu do Gouveia. E no final das contas, não tinha nada a ver com Galvão. E de todas as formas pegou esse nome, esse apelido que ele deu para ela. Inclusive tem uma poesia, você vai procurar em qualquer biografia de internet da Patrícia, tem esse fato. Ela vai integrar um movimento antropofágico, e a formação dela, antes de tudo, vale dizer, ela faz aquele curso da escola para ser professora da escola normal, e aí ela termina ali pelos 18 anos, ela fecha essa formação, ainda que ela tenha atuado como escritora, jornalista, tradutora, e foi dos principais pontos aí da sua história de vida, uma militante do Partido Comunista do Brasil e em um determinado momento da história dela, do Partido Comunista da França. Outro dado biográfico importante que nos interessa tem a ver com a relação dela com o corpo, com o que ela entendia que era a liberdade e o que era que ela pensava sobre a igualdade, inclusive pensando na igualdade de direitos e tal. Não podemos esquecer que Pagu vem de uma ascendência, vamos dizer assim, burguesa, e que quem compõe esse movimento antropofágico ali, quando ela já está mais madura, um pouquinho mais, né? Ali com 17, 18, também são pessoas da classe burguesa. Então, o grupo com que ela convive, os intelectuais com que ela conversa, esse mundo que ela tem interação, tem a ver com isso.
a princípio, essa é a formação base dela, intelectual e tudo mais. Ela é considerada uma feminista e, inclusive, foi a primeira mulher presa política do nosso país. E aí, falando do que ela acredita e foi se aproximando e foi justificando essas aproximações, vem o Oswald de Andrade, que é um dos principais ideólogos, vamos dizer assim, do movimento antropofágico, a Tarsila com ele, eles então casados, né? E eles se conhecem, ela estava ali com 19 anos, né? E foi se embrenhando aí nesse movimento. Bem, aí nos anos 30, ou seja, mais ou menos um ano depois, né? Ele se separa de Tarsila e nesse mesmo ano ele se casa com a Pagô. E aí, por que isso é relevante? Porque aqui a gente não está fazendo a novela que pode para muitos parecer, mas não. Mas esse fato é relevante porque essa liberdade sexual, essa coisa de eu tenho um comportamento, né, que socialmente ele não é aceito, seja do falar palavrão até não ter aí nenhum tipo de pudor moralista em relação ao uso do seu corpo e tudo mais, faz dela também um destaque. E esse movimento aí com o Oswald de Andrade é a cereja do bolo dentro de uma sociedade conservadora, enfim, cristã, dela ter, né, ficado aí antes mesmo desse divórcio com o Oswald. E grávida tem o Rudá de Andrade, grávem também, vai ser esse bebê que a gente vai praticamente acompanhar essa primeira infância dele na obra. E ambos, Patrícia Galvão e Oswald de Andrade, começam a se aproximar dos ideais marxistas, incluso ela, logo depois que tem o seu parto, vai para Montevidéu. E ali no Uruguai ela conhece o Luiz Carlos Prestes e se encanta e começa a ter contato com os ideais marxistas. Então ambos se filiam ao Partido Comunista, PCB, e isso vai ser um ponto, um start bem diferenciado na vida de Pagô, sobretudo. Oswald também vai ser outro comunista que vai estar ali lidando na militância, mas é graças a essa relação com a Pagô que Oswald tem essa imersão e essa filiação prática e tal com o Partido Comunista. Inclusive, eles criaram um jornal de esquerda que chamava O Homem do Povo, e vale lembrar que dentro dele ela escrevia A Mulher do Povo. Então note aí que ela tem essa percepção feminista, essa crítica social constante, essa angústia de estar num mundo em que a classe trabalhadora estava fora, né, do que ela entendia que era uma sociedade justa e igualitária. Então esses movimentos acontecem assim. A luta de Pagô, ela vai em níveis altíssimos, ela vai ingressando nas tarefas do partido de forma muito profunda, e isso dá para perceber também na autobiografia dela. Vale também fazer um adendo, porque é muito importante se você quiser saber mais, e aí eu vou deixar na descrição, esse jornal, por exemplo, a seção A Mulher do Povo, e vários outros escritos dela na imprensa, seja porque eles criavam o jornal, o periódico, seja porque ela escrevia para periódicos, né? Inclusive viajava, fazia entrevistas em nome desse trabalho jornalístico, que a gente tem em um site
que é aí uma pérola para quem quer conhecer um pouco mais sobre a Pagu. O site é www.pagu.com.br. Então você vai lá e tem uma seção de fotografias, várias. Você tem a seção da biografia dela e também tem acesso a os livros, todos os livros que a Patrícia publicou. Você tem acesso também já falei das fotos, você tem acesso também a outras fontes, como por exemplo os jornais e poemas da Patrícia. Então vai lá, pagu.com.br, que você vai perceber aí o trabalho. Inclusive, como base, tem a biografia feita por Lúcia Maria Teixeira. Ela tem vários livros sobre a Pagu e ela catalogou nessa pesquisa todas essas fontes e você pode ter acesso aí nesse site, tanto para você conhecer outras obras sobre a Pagu, como também os próprios escritos dela, né? Tem um centro de estudos, gente. Tem um centro de estudos Pagu nessa universidade, chama Unisanta. A Pagu, inclusive, se você não sabe, existe na universidade Cadernos Pagu. Você pode dar uma olhada no Cadernos Pagu. É um caderno que vai, uma revista, né? E ela vai estar ali, pela Unicamp que você consegue olhar ela, e é um resultado de um núcleo de estudos de gênero que tem também o nome dela. Então, a Pagu é um ser muito emblemático para o nosso país, inclusive para os estudos, enfim, femininos, feministas, em várias pegadas. Leia-se também, vale fazer aqui a crítica, que eu já fiz a ressalva, né, dessa base dela burguesa. Inclusive, ela chama na autobiografia de pequeno burguesa, que era como o proletariado lhe via, né, ali dentro dos movimentos do Partido das Tarefas, enfim, do Partido Comunista. E aí, ela e Oswald, claro, tinham dinheiro. É uma coisa que a gente também não pode ignorar. E tinha o poder da influência entre pessoas que tinham poder também político, mas não só. Político que eu digo diretamente ligado a cargos da política institucional, mas não só. Então, isso também você fica observando, os jornais que ela escrevia, querer criar, o movimento ali antropofágico, por exemplo, Oswald e a Tarsila. Então, fica ligado que eles queriam fazer uma coisa, né? E tava lá o Mário de Andrade, tava lá, então vamos fazer. Então é claro que esse não é um movimento pobre, não é um movimento da base da classe trabalhadora, certo? Então isso é muito importante ficar em evidência, ainda que ela tenha feito um baita trabalho e um baita esforço de se proletarizar. Quando você for olhar a autobiografia dela, você vai ver esse exercício, né? Portanto, você observa que ela e Oswald criam o jornal. A gente cria o jornal, então ok, e aí publica por um ano aquele jornal, ou seja, não tem um problema, né, em imprimir, tem quem imprima, não tem problema em redação, em tudo que envolve um trabalho jornalístico, né, ou de imprensa, ou de agitação e propaganda, não tem. Ela consegue aí desenrolar. Outro sinal, né, dessa questão é que ela tem vários momentos em algumas viagens como correspondente, né, de jornais e até como missões assim pelo partido. Ela tem o Oswald como um backup durante muito tempo para
enviar vamos dizer assim, a base, a mesada para ela sobreviver. Então, é preciso ter esse olhar crítico também sobre o que foi escrito ali. E é claro que isso também vai nos ajudar a entender o alcance e a importância que ela teve, né, na cultura de um modo geral, como militante política e na própria literatura. Inclusive, Parque Industrial foi publicado em 1933. Né? Vejam lá que ela é de 1910, como ela era jovem, né? E aí ela assina. Aí ela já é militante, né, que eu falei para vocês ali em 30, 31, e aí ela, como militante, ela não pode assinar como o seu próprio nome, mas coloca ali Mara Lobo. E é uma obra que vai narrar a vida das operárias em São Paulo, né? E é uma obra considerada um ponto importante aí dessa trajetória dela como militante. Eu não posso falar mais, só um grande apanhado que foi dos pontos da vida, da publicação, dos movimentos dela pelo mundo. E vale lembrar, como eu já estava dando aqui a dica, que ela não só foi a primeira mulher presa política, como ela teve 23 prisões ao longo da vida dela, sendo inclusive a última prisão dela em 1935, para você ter aí uma linha do tempo. Ela ficou 5 anos na prisão, saiu em 1940, e aí é quando ela rompe com o Partido Comunista. E outro fato importante é que Pagu se divorcia, se separa, enfim, de Oswald de Andrade. Ainda que aquele Homem do Povo que eu estava comentando com vocês tenha ficado bastante tempo no ar, ficou até 45. Ela voltando em 1940, ela já está com o marido Geraldo Ferraz. Então, ele é que vai estar nesse novo relacionamento com ela a partir dos anos 40, e no ano seguinte ela tem o Geraldo Galvão Ferraz, que é o segundo filho dela. E aí ela tem o filho que acaba de gerar, né, de ter, e vai também ficar com o Rudá. Então, ambos, que inclusive são, pelo menos as biografias rápidas que eu tive acesso, seguiram dentro de uma linha comunista na vida. E para terminar, umas 2 dicas bem interessantes. Você sabia que tem um documentário de 2018 chamado Pagu? Pois é, ele dura uns 45 minutos, tá dentro de uma série República da Poesia, que tem aí uns 6 episódios, e é de Mariana Lacerda, Cláudia Priscila. Vai contar também com o Rudá, Thelma Guedes, e vai trazer a trajetória da Patrícia Galvão. Ele vai trazer elementos da biografia dela e tal, e ele está disponível na Tamanduá TV BR. Outra obra audiovisual que você pode ver, e aí essa está gratuitamente disponível, é Eternamente Pagu, de Norma Bengel, de 1987. Tá lá no YouTube, você pode ir dar uma espiada e até ver se existe de outros tipos de qualidade, né? Porque como é uma obra de 87, pelo menos aqui no YouTube, tá precisando aí de, sei lá, alguma remasterização, mas dá pra gente assistir bem legal. Meu Geraldo, seria melhor que tudo fosse deglutido e jogado fora. Pela prisão, tempo prisão, mundo que começa no nosso portão. É assim que começa a obra Pagu, autobiografia precoce.
Eu tenho vários e vários trechos bem importantes sobre a trajetória dela e a franqueza com que ela trata questões que poderiam ser avaliadas como muito íntimas, sobretudo em 1940, a começar quando ela vai narrando sobre a sua forma de ver o mundo e de como ela entendia o valor do seu corpo, como ela usaria o seu próprio corpo, por exemplo, com sua iniciação sexual ali com 12 anos e como foi essa iniciação sexual. Vai de pontos como esse, assim como também algum tipo de... Dá para você espreitar um pouco como seria a vida dela ainda na segunda infância, vamos dizer assim, com sua família. Mas ela demora, vamos dizer ali, pouco tempo nesse tipo de detalhes e vai mostrar pra gente já a sua realidade a partir ali dos anos, final dos anos 20 para os anos 30. Quando ela vai falando um pouco sobre a sua adolescência e indo para a juventude, ali já com 16 anos, ela cita na página 17 que eu, naturalmente, contra os patrões, como se não pudesse ser de outra forma, mas nunca pesquisei o motivo nem as causas ou razões da luta de classes. E aqui ela vai mostrando para nós, nesse diálogo com o Geraldo, seu segundo companheiro, como ela foi crescendo esse interesse, essa observação, vamos dizer assim, mais empírica, sem nenhum tipo de leitura, mas ela percebia que naturalmente, segundo ela já estava ali do lado da classe trabalhadora. E logo depois desses 16 anos, ela já mostra pra gente, a partir de quando ela conheceu o Oswald, como a vida dela foi transformada, foi mudada, como eles se aproximaram em um evento em comum que eles estavam, foi apresentada a ele, né? E a relação de Oswald com o matrimônio, enfim, com o casamento, era diferentona também, então não era só ela, né? Ele também tinha uma visão bastante diferentona aí de como se relacionar com ela, mas não poderia dizer que era uma relação camarada ou um amor camarada, e menos ainda uma relação, digamos assim, pelo menos a visão dela fica bem claro, um relacionamento que hoje chamaríamos de aberto. Ele naturalizava ter uma parceria com ela como se fosse um relacionamento aberto, e isso causa ali meio que uma perturbação nela, e essa crueza e naturalidade com que ele falava, né, para ela desses relacionamentos no início é bastante chocante, e depois eles vão tendo ela vai tendo um outro significado para essa relação, que ela vai dar várias interpretações. Quando você vai lendo, você vai vendo como ela lê essa gana por ter várias parceiras, por ter sexo com várias mulheres e tudo mais. E aí, esse comportamento e essa parceria, por um lado, vai, junto com a chegada de Rodin, dando um ritmo também para a vida dela. Bom, como é uma autobiografia, ela não vai perpassar todas as coisas que eu contei para você até agora. Vai trazer, pelo menos até esse momento, obviamente, que ela está assinando essa carta, né? Essa conversa que ela mesma resolve revelar para o seu segundo companheiro. Então vai até
ali em 1940, suas impressões, né? Vale salientar. E aí, claro que essa trajetória dela de amadurecimento político vai aparecer, desde o encontro dela ali no Uruguai, que eu já comentei com você, falando com o Prestes, né? E aí, entendendo, ela até então ela não tinha esse domínio, esse conhecimento, e vai tendo assim uma sede cada vez maior, começando a ver onde é que tem células ali onde ela morava e indo atrás de mais conhecimento, né? Isso também dá pra gente, vamos dizer assim, acompanhar nessa trajetória autobiográfica dela. Vai falar também de outra figura importante, que é o Astrogildo Pereira. Ela vai mostrar como foi importante esses diálogos, essa aproximação com ele, livros e coisas parecidas em que eles tinham, ela tinha acesso, né? Ela até fala ali na página 40 que o Astrogildo foi o primeiro comunista de destaque que surgiu nas minhas relações com a luta política. Mas era antes de tudo o intelectual que me contava coisas para meu prazer intelectual. Tá lá na página 40. E essa trajetória dela, todo o amadurecimento dela vai aparecer em vários momentos da obra, da autobiografia dela. Vou destacar aqui da página 42 o que ela fala sobre o Prestes. Vi nessa ocasião o comunista convicto das suas argumentações, com a força da certeza e principalmente coerente com a luta a que se entregara. Um comunista honestamente comunista, um comunista como eu desejava ser. Ao mesmo tempo, ela vai contando pra gente como vai ingressar nesse Partido Comunista e principalmente as suas impressões, a sua sensibilidade, essa confidencialidade para o parceiro dela, que a gente consegue entender nessas linhas de Pagô. Página 50, ela escreve: a entrada no partido para mim era um privilégio que assombrava a minha insignificância. O convívio dos militantes, um dom que eu faria tudo por merecer. Preparei-me para ser recebida num ambiente de fortes e bons, de absolutamente honestos e valorosamente revoltadas. Só podia ser assim a vanguarda dos trabalhadores, a direção dos povos na revolução proletária. Então, esses momentos altos em que ela está muito apaixonada, muito revigorada, quando ela em vários momentos vai colocar que ela tem certeza de que estar no partido e militar pela causa operária é fundamental para a existência dela, inclusive, e isso ela afirma categoricamente durante esse período que ela relata sua autobiografia. Ao mesmo tempo, é claro que havia a ofensiva da imprensa hegemônica, havia aí em seus movimentos políticos e seus comportamentos fora do padrão dos limites patriarcais ali, tinha todo um problema sério, né, em relação ao seu comportamento, e isso aparece também como ela se chateia e como ela se cansa também desses movimentos aí, desses julgamentos, vamos dizer assim. Isso aparece também na autobiografia dela. Ela vai mostrando também como, dirigida pelo partido, ela se move bastante. Inclusive é recomendado que ela corte as relações com o Oswald, justamente mostrando uma fidelidade partidária, vamos dizer assim. E isso
ela vai, assim, piamente deixar, ela mostra, você vai acompanhando como ela deixa rodar com o pai, né? E vai para as suas, seguir esses direcionamentos do que era o Partido Comunista naquela época, que vale também ressaltar que tem um tempo demarcado, tem uma forma de ver o mundo, tem direcionamentos desse Partido Comunista que está dentro de um contexto histórico que eles estavam vivendo, certo? E aí, em uma desses movimentos que ela está se construindo e mostrando que ela está fiel à causa proletária e não é uma burguesa que vai trair a classe trabalhadora, ela fica sem todas essas benesses da burguesia, do que traria para ela, por exemplo, a mesada de Oswald, os escritos em jornais. E aí ela vai estar ali no Rio de Janeiro e vai para Lapa e vai dividir uma república com outros trabalhadores, e ela consegue ali um trabalho operário, né? E nesse momento, para você ter essa noção desse movimento dela, né, de fidelização e de provas de fidelidade ao partido, ela escreve na página 80 algo interessante que eu vou destacar aqui. Naquele segundo andar da Rua da Lapa, julguei ver realizado um sonho meu. Sempre sonhara ver reunido num bloco só, de afeto e solidariedade, um grupo de jovens de ambos os sexos, em que a questão sexual não extravasasse a comunicação e o sentimento afetivo. Ela vai mostrando pra gente aqui o que entendemos como uma camaradagem entre os iguais, entre os que estão do mesmo lado do fronte, né? Isso lembra, inclusive, uma outra autora que tem no Ficha da Luta, que é uma comunista já do século XXI, a Jodidin, que escreveu uma obra que chama Camarada. E é claro que essa relação com o partido, ela não foi uma obstinação plena e pura. Ela tem as críticas, ela teve as críticas enquanto estava dentro do partido e vai refletindo sobre isso durante essa autobiografia, essa escrita para o Geraldo, seu companheiro. Uma delas é sobre a Eneida e todas as tensões de Eneida e Vilar, que seria seu companheiro, e que acabaram descobrindo que eles tinham lá uma relação, algo assim, e ela ficou muito mexida, muito revoltada também, porque Eneida sofreu um bocado por conta de ter, de alguma forma ali, tido uma reprimenda no partido. Tá lá na página 89. Vai também mostrando que ela estava pensando em escrever, né, mostrando do parque industrial, que ninguém tinha feito algo dentro desse tipo. Então, ela já estava ali também intelectualmente mostrando como ela estava totalmente voltada à causa proletária, né? E em alguns momentos, aqui ela não vai mostrar quantas vezes ela foi presa, mas ela vai mostrar uma ou duas prisões e vai apontar pra gente um pouco como foi a primeira prisão dela, que foi justamente quando ela estava com um camarada estivador, que tinha pego um tiro, se não me equivoco. Ela foi lá para ajudá-lo, se abaixou para ajudá-lo num dia que ia ter uma manifestação do partido, e ali foi na situação que ela foi presa, né? E ela vai nos detalhar um pouco como foi essa experiência. E aí chegamos também nessa grande viagem ao mundo que ela fez
que tinha um destino de ela iria ao Japão, a China e a Rússia. E aí narra como ela ficou encantadíssima quando chegou ali no que seria a União Soviética e não a Rússia. E aí ela conta como foi emocionante quando ela vai ao túmulo de Lenin, quando ela começou a andar pelas ruas, e também conta o grande impacto que foi na China desse período, quando ela via uma pobreza extrema, muitas contradições, o que ela viu também nessa União Soviética desse período. E foi para ela um abalo muito grande, porque ela estava num grande coquetel, enfim, um lugar com muita estrutura, que mostrava vamos dizer assim, uma alta estirpe ali, né, do que seria o partido e, enfim, turistas, como ela disse, os turistas que iam ver como era o comunismo, e em contrapartida ela viu a extrema pobreza ali, as crianças sendo na rua, em uma situação que ela considerou impossível, inadmissível, dentro do sistema que ela sonhava. Então ela não processou bem esses movimentos, essas contradições do que ela estava vendo ali na União Soviética dos anos 30, 40, né? Então esse é um movimento aí muito importante para ela, de reflexão e de entendimento se ela queria realmente seguir na luta, ou se ela, como, né, militante do Partido Comunista ou não. E isso tudo você vai conseguir aproximar e saber lendo a autobiografia precoce Pagou. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma resenha bem diferentona, mas também um fichamento da obra bem distante do que eu tô acostumada a entregar, mas eu espero que vocês tenham gostado, entendido a relevância de Patrícia Galvão, da Pagou, para a nossa história, para a história de uma militância também, de uma mulher dentro do fronte e dentro da lógica do Partido Comunista do Brasil da primeira metade do século XX. Até mais!